Olá, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à aula de Legislação do Desafio no Concursos. Eu sou o professor Pedro Henrique e eu estou aqui para ajudar vocês a chegar ao seu tão sonhado aprovação no concurso. Então, cola comigo, a aula vai ser bastante legal, bastante completa. Pega o seu caderno que vai ter bastante anotação, tá bom? E se você se interessar pelo nosso curso, você que está nos assistindo agora, o link está na descrição, ou você pode colocar nos comentários, que a gente vai enviar o link para vocês, tá bom? Então, vamos começar a aula? Hoje nós vamos falar sobre um pouco de competência comum. Artigo 6º, do que é do município, o que é da competência municipal, da União, do Estado e dos distritos. Então, o que é de competência de todos, e não somente de um. Então, que nem diz aqui o artigo 6º, é da competência administrativa comum do município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas, que eu vou dizer nos incisos. Então, tanto o município, a União e o Estado, eles estão sob a lei complementar federal, que é a nossa lei suprema. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Então, como eu disse, né, que a nossa lei suprema, ela é a Constituição. Então, as leis da Constituição, as instituições democráticas, então, tanto um governador, um prefeito, um vereador sempre tem que respeitar as instituições democráticas, que é a política em si do país, ela tem que ser respeitada, e conservar o patrimônio público. O que é um patrimônio público? Seja uma praia, seja uma praça, as ruas, são de patrimônio público. Então, às vezes você chega numa praia e fala, ela está assim por quê? Porque ela está suja. Ela não é privada, ela é pública. Ela é de total organização do município, da União e do Estado. Inciso 2: cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências. Então, a gente vê aí pelo próprio SUS. O SUS ele não é competência somente do município. Tanto o município, o estado, a União, eles têm as suas particularidades referente ao próprio SUS. Então, você vê o SUS ali municipal, você vê o SUS estadual. Então, é de competência de todos. Inciso 3: proteger os documentos, as obras e outros bens de valores histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então, às vezes você vê um museu, você vê algo que é artístico, seja os próprios museus, algo que seja os bens de valores históricos, né? A gente vê muito essa questão aqui no centro de São Paulo, que são patrimônios históricos. Ninguém consegue modificar, por mais que tem empresas ali que são de órgão público, seja a prefeitura, que estão ali em patrimônios que já são tombados pela prefeitura, né? Mas eles não conseguem fazer uma modificação. Eu quero mudar o prédio, eu quero derrubar esse prédio para construir um prédio melhor e mais atual. Não, ali é uma conservação de valor histórico, assim como tem um artístico e cultural, os monumentos, como eu falei, o museu, aqui a gente tem o Museu Ipiranga, aqui em São Paulo. Então, algo que já é de patrimônio do Estado é dever tanto do município, da União e do Estado de todos proteger. Inciso 5: propiciar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Então, é, tudo que tiver de promover, né, de ensinamento, à educação, à cultura, é do âmbito geral, né? Não é somente do município. Eu quero fazer uma iniciativa científica aqui, só o município. Não, é uma competência de todos. A gente teve um marco civil aí na internet, né, onde os criadores de conteúdo, várias pessoas conseguem ter a sua expressão na internet por conta desse marco civil. Então, não é somente uma competência do município, só o município pode fazer isso, ou só o Estado tem direito para isso. Não, é competência de todos promover esses meios de acesso. Inciso 6: proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Então, às vezes olha assim, tem um ônibus. O ônibus, ele produz lá os seus gases, né? A sua fumaça, os seus...
aqueles nomes químicos, né, que afetam o nosso meio ambiente. Então, não é só um dever do município. Se atingir aqui, vamos supor, o município de São Caetano, o município de Santo André, então é só competência do município. Não, isso é uma competência de todos, né? Está afetando o mundo inteiro, né? Não é somente ali o município que está sendo afetado. Não. Então, o que tiver uma melhor conservação foi o que deu-se melhor. Às vezes você chega em um município, a gente tem aqui em Mogi das Cruzes, né? É um município que eles têm uma lei de não ter poluição visual. Então, você não vê fios por cima, você não vê placas grandes. Então, foi uma lei que o município propôs, viu que era uma melhoria para o município, então eles conseguiram fazer dessa forma, né? Então, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, isso é basicamente autoexplicativo, né? A gente consegue ver que não é somente uma floresta ali no município que deve ser protegida. A gente vê pela nossa floresta amazônica, né? Que ela é... vários países queriam ter essa floresta, querem os benefícios que a floresta é, nos traz. Porém, é um dever totalmente do município, do estado, da União, de todos preservar. Inciso 8. Fomentar a produção e organizar o abastecimento de alimentos. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. A gente consegue ver muitas lutas, né, da parte política, de que às vezes chega em estados que não tem nem saneamento básico, algumas cidades, alguns municípios que as pessoas às vezes moram na rua, que têm 7 filhos, 10 filhos. Então não é um dever somente do estado ou do município, é um dever geral. A gente tem alguns benefícios até prédios de CDHU, prédios que são da prefeitura, porque eles promovem, né, como diz aqui no inciso, programas de construção de moradias. Então, um programa de melhoria à vida, né? A nossa Constituição Suprema, ela nos traz isso, né? No artigo 5º, que a gente deve ter a segurança, a liberdade, então tudo isso entra. Então, é um dever tanto do município, do estado, do país inteiro, de promover esses tipos de programas de melhorias de condições habitacionais e de saneamento básico. Inciso 10. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisas de recursos hídricos e de minerais em seus territórios. Então, tudo que é concedido de direitos de pesquisa, seja para um estado, seja para algum município, o dever, né, de todos é de registrar, acompanhar e fiscalizar tudo que está acontecendo dessas concessões. Inciso 11. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Você acha que só tem acidente no município? Só tem acidente lá no estado do Amapá, lá no estado da Amazônia. Não, em todo lugar a gente vê acidentes, então, alguma nova lei. Então, estabelecer e implantar essa política de educação para a segurança de trânsito que às vezes, né, muitas pessoas elas não aprendem totalmente numa autoescola. Então, a educação no trânsito ela é muito importante, é onde a gente consegue ver muitos acidentes, né? Então, promover esse tipo de educação é um dever de todos, do município, da União e do Estado. Inciso 12. O poder público municipal, juntamente com o Estado, deve realizar estudo detalhado para a implantação racional de delegacias e policiamento nos locais e regiões mais necessitadas. A gente consegue ver por média, se você pesquisar qual é o estado onde tem mais índice de periculosidade, um índice maior, municípios também, a gente consegue ver aqui, né? Eu sempre cresci ouvindo falar que a Moca é um bairro muito bom para se morar, né? Que é um bairro seguro, onde tem policiamento, onde eu moro também. A gente teve mais segurança após ter policiamento. Então, tem lugares onde a segurança ela não é totalmente segura, né? Então, é um dever tanto do município. Às vezes fala assim, aquele município ali é legal de se morar. Aqui a gente ouve também, São Caetano, Santo André, São Bernardo são uns municípios que são bons de se morar porque ali o cuidado é um pouco melhor. Então, é um dever de todos ver aonde que o estado, aonde que o município mais necessitado, ele precisa de ter um policiamento e delegacia melhores, né? E aonde precisa ter uma delegacia para as pessoas irem atrás dos seus direitos.
Inciso 13. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social. Então, isso é meio também autoexplicativo, né? Então, combater as causas de pobreza. Como eu disse também alguns incisos atrás, tem estados, tem comunidades, tem municípios onde o índice de pobreza ele é maior. Então, às vezes, o município vai querer promover uma nova política. Ó, todo mês, uma fundação, uma organização sem fins lucrativos vai fazer uma ação para as pessoas sem moradias. Ah, vai ter um. Então, são promover esses projetos, é um dever do Estado, da Constituição inteira, né? Marginalização, aonde entra um pouco do inciso anterior, né? Aonde tem mais marginalização, que também entra a parte da segurança, promovendo a integração social. Inciso, mas pessoal que sempre me confundo, 14. Dispensar as microempresas e as empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado. Inciso 15. Promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. A gente consegue ver, se eu não me engano, acho que é em Portugal, que eles aceitam, acho que Portugal, Nova Zelândia e Canadá tá aceitando, né, turistas para promover um desenvolvimento, tanto social e econômico. Acredito que seja mais econômico, porque tendo esses movimentos, tendo essa cultura de turismo, é onde acontece mais o socialismo, o capitalismo, onde eles conseguem movimentar mais o fator econômico e social. Então, promover esse tipo de incentivo, aqui no Brasil a gente tem, acredito que é o Jovem Cidadão, alguma coisa dessa forma, assim, onde ele é jovem, se eu não me engano, de 15 a 29 anos, eu tenho que pesquisar um pouco melhor, mas se você pesquisar, você consegue encontrar. Mas eu tenho certeza que é até 29 anos, que você consegue fazer um documento no qual você tenha direito de viajar para todo o Brasil de forma gratuita, para vários estados, né? Todo ônibus de empresa, eles têm o dever, se eu não me engano, de doar 2 lugares para o jovem cidadão. Eu acho que esse é o nome, não tenho certeza, pessoal, tá bom? Inciso 16. Planejar e executar ações de assistência à saúde, né? A gente viu aí no Covid, em 2020, que todos os países, né, estavam sem estrutura, basicamente. Então, planejar e executar tipos de ações, tanto com SUS, em hospital, com os hospitais, seja a campanha de vacina, seja colocar placas nas ruas para falar sobre a dengue. A gente está com um surto da dengue, né? Com várias doenças virais. Então, o que que a gente pode fazer? Será ações para poder fazer as pessoas entenderem, então deixar água parada, para comprarem repelente, se cuidarem. Então, são. E vários tipos de assistências físicas, né? As pessoas que não têm condições, seja para poder fazer um tratamento, seja para poder ver se a pressão está alta, os cuidados básicos, né, dentro da saúde. Artigo 7. O que que o município ele é vedado? Ele não pode fazer, o que ele é proibido. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los ou funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependências ou alianças, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. No artigo 5º, a gente ouve sempre falar, o Brasil ele é um país laico. E entra isso, o município não pode barrar. Ah, eu vou barrar de ter um culto em uma igreja, ou vou ficar ali supervisionando, embaraçando o funcionamento de tal horário. Não, é, o município não pode fazer isso. Recusar a fé aos documentos públicos. Então, tudo que for de documento público, e não pode deixar de crer, né? Tipo assim, deixar de acreditar, deixar de aceitar um documento ali da fé mesmo de um documento público, né? Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. O município ele não pode fazer isso. Inciso 4. Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos. Só um minuto, pessoal. Pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço alto-falante, transportes ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Inciso 5º. Manter a publicidade de atos, programas
obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, não pode ter uma propaganda lá na televisão que não seja de caráter educativo, informativo ou que venha somente trazer promoção pessoal para as autoridades, para um governador, para um prefeito. Isso não pode. Inciso sexto, outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do auto. Seja o perdão, né, uma anistia ou uma isenção, seja um perdão fiscal, ou perdão de uma dívida, o município não pode permitir esse tipo de situação. Só um minuto, só. Foi. Inciso sétimo, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Ah, eu quero chegar, né? Eu sou prefeito, presidente, e eu quero aqui aumentar um tributo, no caso do município, não prefeito. Ah, eu quero aqui aumentar o tributo, eu quero que seja pago tanto. Eu quero que o imposto seja tanto. Não, sem que a lei estabeleça isso, sem que a lei constitucional suprema estabeleça isso, ele não pode, o município não pode fazer isso, nem o prefeito. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. O município é vedado de fazer isso. E cobrar os tributos. E no inciso 9. A. Em relação a fatos, né, cobrar tributos. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Então, vamos supor que a lei foi estabelecida para poder cobrar tributos, mas eles querem cobrar antes, né, da vigência da lei. Então, se a lei ela vai ter vigência em março, em fevereiro eles querem cobrar o tributo ali que foi aprovado. Isso não pode. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Inciso 10. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, já tem uma lei estabelecida do pedágio, então não tem como você falar assim, ah, não quero pagar. Não, é um tributo que foi aprovado em lei, como diz alguns incisos atrás, tem que estar aprovada essa lei para poder cobrar esse tributo, então não tem como estabelecer limitações. Vai que chega, né, uma lei do prefeito para falar que, ah, você só pode cruzar agora, vamos supor aqui dar o exemplo. Aqui eu consigo cruzar o município de São Caetano para ir até São Paulo, sem pagar nenhum tributo. Então vamos supor que queira, né, agora tributar sem uma lei que estabeleça, ah lá, dizer que a gente não só vai poder andar, cruzar ali, se poder, só se fizer um pagamento. Inciso 11. Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de outros municípios. Templos de qualquer culto. Tem uma lei, no inciso B, que, na parte B, que não pode cobrar tributos de templos religiosos, né? Porque não tem fins lucrativos. Então, não pode cobrar esse tributo. Sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal. É, nós tivemos agora pessoas, trabalhadores, né, que foram lá tirar, né, o certo valor dos sindicatos, né? No caso, que não queriam que tirassem esse valor do salário. Então, não pode cobrar, instituir impostos sobre esses patrimônios, sobre tudo que for da União. O município não pode fazer isso. Sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Então, não pode cobrar imposto referente a isso, né? Totalmente gratuito. Parágrafo 1. A vedação do inciso 11A
é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Então, vamos voltar lá um pouquinho do que fala sobre o inciso 11, parágrafo A. Patrimônio, renda ou serviço da União, do Estado ou do município. Então, ela se estende às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público. As vedações, né, o que é proibido do inciso 11A e do parágrafo anterior, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis e empreendimentos privados ou que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 3. As vedações do inciso 11b e c compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela relacionadas. Vamos voltar lá no B e o C. Só um minuto. Calma. Aqui, ó. Inciso B e C. Patrimônio, renda e serviços dos partidos, inclusive suas fundações, entidades sindicais, trabalhadores da instituição. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Na próxima aula, eu vou apresentar para vocês algumas questões que apresentam no concurso público. Então, vão estudando, não desistam. Que Deus abençoe vocês. E qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aí nos comentários que eu estou à total disposição de vocês. Tá bom? Boa aula, né? Vocês já tiveram uma boa aula. Então, é isso. Tchau, tchau.